Vocês sabem que começa hoje o julgamento do ex-seminarista Gil Greco Rugai. Isso, o jovem que é acusado de tramar e executar a morte do pai e da madrasta em 28 de março de 2004. O casal foi assassinado em sua residência no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Para comentar sobre esse assunto e muitos dos outros, o Dr. Eduardo Leite já está aqui a postos no Revista da Cidade. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Melhor agora com a sua companhia e também com mais esclarecimentos. Elogio é sempre bom, né? Lógico, não, numa claro. Segunda-feira ainda. Sim, para começar bem a semana inteira. Para começar bem a semana. E para começar bem também falando sobre esse caso do Rugai, não é? Esse é um caso que, bom, pelo menos está previsto que o julgamento teria início às 10 da manhã, né? Hoje é o primeiro dia de julgamento, a abertura do julgamento, a abertura oficial do julgamento. Já é o terceiro julgamento marcado, 2 outros foram adiados a pedido do Ministério Público e obviamente a defesa concordou e dessa vez me parece que efetivamente esse julgamento vai sair, segundo a declaração do próprio promotor de justiça, Dr. Zagallo, e que ele tem já declarou que existe todo um conjunto de provas suficientes para poder pedir a condenação na pena máxima do Rugai. Ele vai pedir 30 anos de prisão para cada um dos crimes, para cada um dos delitos, né? Cada um dos homicídios. E ele tem aí, são 5 testemunhas, uma vez aberta o julgamento, uma vez a sessão declarada pelo juiz aberta, vão ser sorteados os jurados, cada um, tanto a acusação quanto a defesa tem direito a dispensar 3 jurados. Uma vez formado o conselho de sentença, que são 7 cidadãos, ou seja, pessoas extraídas da sociedade, aí sim começa a produção de provas, né? Porque essa produção de provas ela é feita dirigida ao Conselho de Sentença. É o Conselho de Sentença que vai efetivamente julgar o mérito da causa, se ele matou ou não matou, né? Porque na verdade a defesa nega a autoria dos crimes. Entretanto, o Ministério Público, o promotor de justiça, sustenta pela condenação do Rugai, né? Haja vista em função de todos os indícios e elementos probatórios que existem no processo, que durante todo esse tempo foram proporcionadas, foram promovidas pelo Ministério Público. Então, o julgamento começa dessa forma, são 5 testemunhas arroladas pela acusação e 10 testemunhas arroladas pela defesa. Então, nós temos 15 testemunhas no total. Uma vez ouvidas essas 15 testemunhas, aí sim você vai para o interrogatório do Rugai. E aí ele vai dar a versão, mais uma vez, vai dar a versão dele e que, obviamente, tudo leva a crer que ele vai continuar negando esse crime. Existem alguns indícios que o próprio Ministério Público já se manifestou. Primeiro, a arma apreendida, 1 ano e meio depois do crime, a arma foi apreendida num local onde tinha a sede de um dos escritórios de publicidade do pai, do Rugai. Se encontrava lá. 1 ano e meio depois foi feito o confronto balístico, ou seja, o que é o confronto balístico? Foi retirada os projéteis do corpo das vítimas e ele faz o confronto se saiu daquela arma. E a perícia confirmou de que fato saiu daquela arma. Entretanto, não sabe quem utilizou aquela arma, né? Até pelo menos este momento. Você tem uma testemunha que é um vigia que inclusive esse vigia ele se encontra no programa de proteção à testemunha, foi incluído no programa, haja vista que ele alegou que teria visto o Rugai saindo do local logo depois do crime, né? Você tem também uma marca de pé, ou seja, de um tênis. Eu ia falar sobre isso. Exatamente, que foi encontrada no local e que ela coincide com a mesma marca, o mesmo tipo de tênis utilizado pelo Gil Rugai. Então esses são, e segundo o Ministério Público, o promotor, a semana passada declarou que existe um aviador que era amigo do pai do Rugai,
que teria ouvido da boca do próprio pai do Rugai que havia uma ameaça, teria ameaçado de morte, né? O Rugai teria ameaçado de morte, não só ele, mas também a esposa do Luiz Rugai. Então esses são os elementos de provas existentes nesse julgamento, nesse processo. É óbvio que a defesa ela tem uma única tese, que é a negativa de autoria, né? Que é a linha que sempre foi utilizada, e aí vai o confronto, né? O confronto de provas apresentadas. A defesa traz um álibi no processo, segundo os advogados, traz um álibi no processo, dizendo que naquela hora, naquele dia e naquela hora que o pai a esposa do pai teria sido executados, ele se encontrava dentro do escritório trabalhando. Esse é o álibi apresentado pela defesa. Né? Então esse é o conjunto probatórios que existe, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Mas do ponto de vista criminalístico, ele vai poder ser incriminado? Ele vai ser condenado? Olha, o que acontece é o seguinte, no julgamento a gente sabe que começa, mas não sabe se termina e como termina. E quando vai terminar? Exatamente, porque a decisão é uma decisão colegiada, né? Uma decisão que depende exclusivamente dos 7 jurados. Ou seja, se 4 jurados forem pela condenação, então obviamente ali já não há mais o que falar, está condenado e ponto final. Se 4 jurados forem pela absolvição, né, eu estou falando 4 porque na verdade quando você chega ao número máximo não há necessidade de você abrir as outras cédulas, porque os jurados eles recebem uma cédula sim e uma cédula não, e aí vem perguntas, e as perguntas são feitas, olha, se naquele dia, tal horário, tal, fulano de tal teria desferido disparo de arma de fogo contra a vítima tal, então se ele responde sim, os jurados respondem sim, eles estão admitindo que de fato foi o Rugai. Se eles respondem não, eles estão negando que o Rugai teria executado essas 2 pessoas. Então, e aí chega o número 4. Quando chega o número 4, né, aí já não há mais necessidade de abrir as demais cédulas. Né? Então, pela maioria simples, isso é para preservar a incomunicabilidade dos jurados. Né? Ou seja, o que um jurado votou, o que o outro jurado votou, enfim, isso é para preservar essa autonomia do julgamento ser de forma incomunicável, ou seja, as pessoas não sabem o que aquele jurado está julgando, está votando, né? Ou sim ou não. Então. E muitos indícios apontam que, segundo as informações, que foi realmente ele por conta do desvio da empresa, que acusaram ele de desviar R$100 mil da empresa e depois ser mandado embora. O que o senhor acha disso? O que acontece é o seguinte, me parece que já existia um conflito familiar. Eu acho que isso foi mais um ponto, né? Ou seja, talvez tenha sido mais um ponto. Porque a gente nunca sabe o que acontece dentro do ambiente familiar. A gente às vezes ouve dizer, as pessoas falam, mas você não sabe de fato o que acontece. Segundo informações do processo, essa situação, ou seja, essa morte teria ocorrido em função de um desvio que o Rugai teria feito. Isso é a informação que existe dentro do processo, produzido pelo Ministério Público. Entretanto, nós efetivamente não sabemos se de fato isso existiu ou não. Agora, o Ministério Público tem que provar efetivamente, porque a partir do momento que ele apresenta a acusação, a denúncia e a acusação, aí ele tem que produzir a prova durante o julgamento. E aí o Conselho de Sentença, convencido daquela produção de provas, ele vai julgar pela absolvição ou pela condenação, né? Ou seja, há uma previsão de que esse julgamento ele possa perdurar aí pelo menos até sexta-feira, são 5 dias. Nós temos aí 15 testemunhas para serem ouvidas, muitas vezes um depoimento, dependendo da qualidade da testemunha, da qualidade do depoimento, ele pode levar bastante tempo ou não. E depois você tem o tempo da acusação e o tempo da defesa para produzir, para poder, eu diria que articular, trabalhar, fundamentar a acusação e também a defesa. E se ele for condenado, ele pode pedir um recurso de novo? Ele ficou 2 anos preso
depois ele saiu mediante um habeas corpus, porque existe o excesso de prazo, ou seja, a pessoa tem que ser julgada dentro de um determinado prazo. Passou daquele prazo, obviamente se coloca em liberdade para responder. Esse prazo? Olha, o Código de Processo Penal, ele estabelece não mais do que, eles falam em 81 dias, não mais do que 4, 5, 6 meses, esse é o limite. Tanto é que é verdade que a pessoa que responde o processo preso, o processo corre muito mais rápido, tá? Há necessidade de você correr com o processo. Quem responde o processo em liberdade, aí o processo vai para o final da fila. Por essa razão é que demorou tanto tempo para poder julgar o caso do Rugai. Por quê? Porque, na verdade, 2 anos ele foi mantido preso, e aí, como demorou mais do que isso para ocorrer o julgamento, então ele foi colocado em liberdade e responde em liberdade. Se for condenado, ele tem o direito de recorrer em liberdade, porque ele respondeu o processo em liberdade. Agora, pode acontecer, que já ocorreu isso, principalmente na Barra Funda, do juiz ou da juíza que estiver conduzindo, no final do julgamento, mandar prender o acusado. E aí ele tem que recorrer, entrar com as medidas do habeas corpus, entrar com as medidas necessárias para poder recorrer em liberdade. Né? Então nós não sabemos, hoje os juízes estão bem duros em relação a isso. Normalmente, quando há a condenação, manda prender. Então, isso pode ocorrer no final do julgamento. E vamos supor que demore todo esse processo até condenar ele. É calculado na pena ou isso não? A pena é estipulada a partir daquela data que aí ele começa a cumprir a pena? O que conta são os 2 anos presos. Durante o período em que ele teve preso, isso é contado numa execução, numa suposta execução penal. Agora, se eventualmente ele não cumpriu esse período a partir do que ele conquistou a liberdade, ou seja, o direito de responder o processo de liberdade, esse período não conta, tá? Para execução de pena, não. Então vamos esperar que até sexta-feira, né, saia algum resultado disso, a gente fica de olho, esclarecendo mais. Vamos mudar de assunto agora, que a gente vai falar de violência nos estados versus o apoio da Força Nacional de Segurança. Uma semana após recusar o apoio da Força Nacional de Segurança, o governador de Santa Catarina ele volta atrás. O estado vive uma onda de violência com ataques em várias cidades. Isso nós vimos em noticiários, a onda de ataques a ônibus, enfim. Como o senhor vê esse tipo de situação? Saiu agora a notícia que os ataques subiram para 111 em 35 cidades, né? Ou seja, era 90 e pouco e agora já tivemos de ontem para hoje mais um número bastante expressivo de ataques. O governador achou que ia dar conta? Santa Catarina sempre teve uma característica de ser um estado muito tranquilo, né? Muito pacífico. Entretanto, com essa onda de ataques que se iniciou agora no final de janeiro, o último dia, 30 de janeiro, por conta de presos que são mantidos em presídios no estado de Santa Catarina e presos de alta periculosidade, presos que efetivamente representam o tráfico de entorpecente, representam a questão de homicídios no estado, daí por diante, essa onda começou. Isso também ocorreu no final do ano passado, ou seja, no segundo semestre do ano passado, aqui em São Paulo, o estado inteiro, começou na capital e depois acabou expandido para o estado inteiro. E isso também aconteceu, está acontecendo lá em Santa Catarina. O que ocorre, na verdade? Já chegaram 300 homens da Força Nacional, porque o governador do estado, a princípio, não queria a ajuda do Ministério da Justiça, entretanto, depois voltou atrás e aceitou que ele se alastrou e não tinha como controlar eu confesso que eu também tenho restrições a respeito dessa questão do apoio da Força da Guarda. Você acha que vira uma briga de poderes? Eu acho primeiro que vai para o campo político. Eu acho que é uma questão, isso é uma estratégia do campo político, tanto do lado quanto do outro. Não deveria ser. Não deveria ser. Entretanto, passa a ser até uma disputa por conta de partidos e questões políticas. Só para você ter uma ideia, o ano passado, quando o governador do estado, o Geraldo Alckmin, sentou
com o ministro da Justiça, o Cardoso, que é do PT e um é do PSDB, e discutiram essa questão do apoio, de um trabalho conjunto para acabar com essa onda de violência, o secretário de Segurança Pública, na ocasião, que não é o Grela, era o anterior, chegou a pedir 149 milhões de reais para o Ministério da Justiça para poder melhorar o armamento, para poder melhorar a eficiência do Estado na área de segurança. Entretanto, foi negado pelo Ministério da Justiça. Ou seja, vocês querem, eu forneço a guarda, ou seja, a Guarda Nacional. Mas não senão o dinheiro. O que é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, nós falamos já várias vezes, havia nos cofres, ou seja, o dinheiro carimbado, 3 bilhões e 700 milhões que seriam destinados para a segurança pública. E desses 3 bilhões, só 780 milhões foram utilizados. E eles não disseram por que foi negado? O problema é que, na verdade, não há a necessidade de fundamentar a negativa, né? Então, o que acontece é isso, ou seja, às vezes ficam reféns, o Estado, o governador fica refém do governo federal. Esse é o que eu vejo, o que eu constato, e aí é uma disputa política. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Eu não forneço dinheiro, mas aí eu vou fornecer o quê? O efetivo. Aí mostra efetivamente que o Estado está fragilizado, está enfraquecido na área de segurança. E é por isso que os governadores não querem a força de segurança. Eles preferem o quê? Eles têm um efetivo. Eles precisam de dinheiro, né, para poder fortalecer, para poder melhorar. Isso, para melhorar lógico, a estrutura local. Né? Então, o que acontece? Esse é a grande briga entre os estados, né, e o Ministério da Justiça no governo federal. E as unidades prisionais nas cidades como o Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, tem, por questões de segurança, parece que eles vão transferir? Como que é isso, já transferiram os presos de alta periculosidade, os presos que efetivamente são pelo menos chamados de chefes desses movimentos de ataques, né? Eles são transferidos. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Primeiro que você tem os presídios de segurança máxima, inclusive os presídios federais. E os presídios federais têm uma característica justamente para levar para esses estados, para esses presídios federais, né, esses presos de alta periculosidade, né? O Fernandinho Beiramar está num presídio de segurança máxima, e outros presos também do Rio de Janeiro, de São Paulo e assim por diante. Então é comum essa transferência de preso para esses presídios de segurança máxima. E não vai ser divulgado para onde? Não há necessidade, e também é uma questão estratégica, né? É uma questão sigilosa e de importância. Por quê? Porque, na verdade, é manter efetivamente, debelar a violência no Estado e não transferir a violência daquele Estado para o Estado onde está sendo transferido o preso. Tá, né? certo, doutor Eduardo. Muito obrigada pelos fatos importantes aí da semana. Eu tenho certeza que todo mundo de casa entendeu, ficou bem esclarecido, e a gente sempre fica de olho. Obrigada, vamos doutor lá, Eduardo. Sexta-feira você volta, é meu último dia aqui, que a Regiane na segunda que vem já volta, linda como É bom sempre. E ruim ao mesmo tempo. O ruim porque nós vamos perder você, e bom porque a Regiane volta. Mas eu fico pela casa, então eu sou stand-by da casa, eu estou por aqui. Obrigada pelas notícias. Tchau, obrigado.